McLaren na mira da FIA. As novas regras que podem complicar a equipe. Denúncia. Red Bull expõe trapaça da McLaren na F1. Ponto fraco revelado. O maior problema da papaya para 2025. A Fórmula 1 se encontra no centro de uma nova controvérsia relacionada ao chamado Mini DRS, com filmagens realizadas durante os testes do Bahrein, sugerindo que algumas equipes podem estar explorando esse conceito novamente. Durante a apresentação dos novos carros para a temporada, os engenheiros das equipes observaram atentamente os designs rivais, buscando identificar possíveis vantagens aerodinâmicas. Câmeras de bordo captaram imagens que levantaram questões sobre a flexibilidade das asas traseiras, apesar das tentativas da FIA de erradicar essa prática em 2025. Um diretor de equipe declarou, abre aspas, olhando os vídeos que vimos, algumas das asas traseiras parecem ser bem flexíveis. É algo que estamos observando de perto. No paddock, especula-se sobre duas técnicas principais. Uma que permite que toda a estrutura da asa traseira se incline para trás, e outra em que certas equipes manipulam a abertura da fenda do slot em altas velocidades, reduzindo o arrasto e aumentando a velocidade máxima. Na temporada passada, a McLaren se viu no centro desse tipo de estratégia, usando a abertura do slot para obter um ganho aerodinâmico, o que fez com que sua abordagem fosse apelidada de Mini DRS. Agora, surgem indícios de que outras equipes podem estar seguindo esse mesmo caminho. No último dia de testes de pré-temporada no Bahrein, o diretor técnico da Red Bull, Pierre Watt, foi enfático ao afirmar: ainda está acontecendo. Acho que a Ferrari e a McLaren ainda estão fazendo as coisas do Mini DRS. Embora os testes não incluam verificações formais de conformidade dos carros, espera-se que as equipes fiquem atentas ao comportamento das asas traseiras às vésperas do Grande Prêmio da Austrália. Caso indícios concretos sejam encontrados, não está descartada uma eventual reclamação junto à FIA. Questionado sobre a relevância do tema nos primeiros estágios da temporada, o Watt foi direto dizendo: será? É bem visível. A polêmica se intensificou na temporada passada, quando o Mini DRS da McLaren ajudou Oscar Piastri a vencer o GP do Azerbaijão, segurando a Ferrari de Charles Leclerc nas retas. A situação levou a FIA a intervir e a equipe precisou modificar sua asa traseira para as corridas seguintes. Para evitar repetições desse episódio, a FIA ajustou os regulamentos para 2025. Agora, a largura da fenda do slot foi reduzida para um intervalo entre 9,4 mm e 13 mm, mantendo o limite superior de 85 mm quando o DRS estiver ativo. Além disso, um novo regulamento determina que a posição da carroceria do DRS pode estar apenas em dois estados fixos, aberto ou fechado, sem transições flexíveis. O artigo 30.10.10 do regulamento técnico da F1 especifica: exceto no caso de uma falha do DRS ou da transição de uma posição para outra, a carroceria do DRS pode ter apenas duas posições, de modo que a posição da carroceria do DRS deve ser a mesma antes e depois de cada estado de implantação. O tempo de transição entre as duas posições deve ser menor que 400 ms. Adicionalmente, um novo artigo, 3.15.17, reforça a rigidez estrutural do plano principal da asa traseira, limitando a variação do espaçamento entre seções da asa quando submetidas a determinadas cargas. Com essas mudanças, a FIA busca impedir que equipes encontrem brechas para obter vantagens aerodinâmicas indevidas. No entanto, com as suspeitas persistindo, a novela do Mini DRS promete ser um dos principais temas da temporada 25. Vamos à próxima notícia, e se você tem dois miolos, vai entender que pode ter uma linkagem entre a notícia do DRS, do Mini DRS, e a notícia da reclamação de Norris. A McLaren trouxe sim boas impressões agora na pré-temporada, mas também algumas preocupações. O Lando Norris, por exemplo, ele manifestou inquietação quanto ao comportamento da traseira do MCL39, e o chefe da equipe, André Stella, reconheceu que essas preocupações são justificadas. Abre aspas. O comportamento da traseira do carro ainda nos limita, mas isso não é algo incomum, especialmente em uma pista como Bahrein. Eu ficaria surpreso se não houvesse dificuldades de tração aqui. Essas limitações fazem parte das características desse circuito. Apesar de desafios, Stella acredita que a McLaren avançou na resolução desse problema. Com base nos dados que temos, acreditamos que melhoramos nesse aspecto, mas essas melhorias nunca eliminam completamente as dificuldades. Mesmo com ajustes, Stella admite que a fragilidade na traseira do carro ainda pode ser um fator limitante.
sempre haverá restrições dentro de um mesmo regulamento. O objetivo é minimizar ao máximo essas limitações. O dirigente relembrou que, ao longo de sua carreira na F1, viu apenas um caso em que um problema técnico foi completamente resolvido. Foi na época da Ferrari, quando utilizamos gás de escape para otimizar a aerodinâmica traseira. Isso eliminou os problemas de tração, pois a aerodinâmica mudou drasticamente. A transição do MCL 38 para o MCL 39 não trouxe mudanças drásticas, mas a equipe introduziu inovações que foram avaliadas nos testes de pré-temporada no Bahrein. Nos concentramos bastante em testar essas novidades nos primeiros dias. Nosso ritmo em longas sequências de voltas foi promissor. Os dados apontaram um bom desempenho da McLaren, que foi o time com melhor rendimento no segundo dia de testes, à frente da Red Bull, Ferrari e Mercedes. Nos últimos anos, a McLaren teve dificuldades no início da temporada, melhorando apenas ao longo do ano. Stella acredita que parte desse histórico se deve às características do circuito internacional do Bahrein. O layout, a baixa aderência, o asfalto abrasivo e a necessidade de uma boa tração sempre foram desafios para nós. Para minimizar esses problemas, a equipe trabalhou especialmente na performance em curvas de baixa velocidade. Acreditamos que evoluímos nesse aspecto. Ao mesmo tempo, mantivemos pontos fortes que desenvolvemos ao longo dos anos, como o desempenho em curvas de média velocidade. Após 2 dias de testes, a equipe já vê diferenças. Nosso carro parece se adaptar melhor às condições do Bahrein em relação aos anos anteriores, mas esse circuito é tão peculiar que pode mascarar alguns problemas. A pré-temporada pode indicar tendências, mas Stella sabe que a realidade só será revelada na corrida. Estamos vendo o lado positivo de pilotar um carro de F1, mas quando chegarmos a um fim de semana do Grande Prêmio, as dificuldades vão aparecer para todos e certamente para nós também. A temporada da Fórmula 1 nem começou, mas as primeiras polêmicas e mudanças nos regulamentos técnicos já surgiram. A FIA enfrenta o desafio de lidar com os escritórios técnicos das 10 equipes do grid, compostos por centenas de engenheiros em busca de cada milésimo de segundo. Como reportamos anteriormente, a FIA implementou uma nova diretriz técnica para controlar as chamadas flexi-asas, adicionando essa medida ao regulamento técnico. Novas verificações começarão na Austrália para as asas traseiras e posteriormente na Espanha para as asas dianteiras. Essa decisão gerou descontentamento, especialmente na Red Bull, que investiu consideravelmente no desenvolvimento desse componente. Durante os testes no Bahrein, o diretor técnico da equipe, Pierre Watt, reacendeu a polêmica ao apontar o dedo para as asas traseiras da McLaren e da Ferrari, acusando-as de continuarem utilizando o quê? O Mini DRS. O período de testes no Bahrein não serve apenas para que os fãs vejam os carros em ação pela primeira vez, mas também para que as equipes analisem as soluções técnicas de suas rivais. Enquanto a Red Bull realizava experimentos com uma nova asa e um assoalho modificado, Watt usou uma entrevista coletiva para fazer as primeiras acusações da temporada. Além da McLaren e da Ferrari, a Mercedes também demonstrou movimentação visível da asa traseira, embora em menor grau. Outros times também vêm explorando essa área, tentando maximizar a eficiência aerodinâmica. A FIA segue monitorando a questão, mas o departamento técnico comandado por Nicolas Tombazis está cansado de receber reclamações constantes. Segundo a apuração da Auto Racer, a entidade enviou às equipes uma solicitação oficial para novos controles visuais das asas traseiras a partir do GP da Austrália. Isso significa que a deformação das asas será acompanhada com instrumentos próprios, incluindo novas câmeras e adesivos de referência visual para detectar movimentos excessivos. Medidas similares já foram implementadas no ano passado, iniciando pelo GP da Bélgica. Com pouco tempo para validar todas as mudanças, a FIA optou por estabelecer um novo protocolo de monitoramento das asas flexíveis para a abertura da temporada na Austrália. Além das câmeras já presentes nos carros, novos dispositivos serão instalados especificamente para observar a movimentação da asa traseira. O objetivo é detectar se o Mini DRS, banido após o GP do Azerbaijão, ainda está sendo utilizado por algumas equipes. Em teoria, essas novas medidas garantirão que as equipes não encontrem brechas para contornar as verificações estáticas atuais. As verificações sobre a flexibilidade da asa do feixe, localizada acima do difusor traseiro, também serão intensificadas em Melbourne. Com essas novas diretrizes, a FIA busca evitar que a flexibilidade das asas continue sendo um dos grandes debates da temporada, impondo regras mais rígidas para garantir uma competição mais justa entre as equipes. E aí, meus amigos, vocês estão ligados? Reclamaram do Mini DRS da McLaren. Lando Norris está reclamando da asa. 1 mais 1 é 2. E aí, qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. E as regras da FIA, as regras rígidas da FIA, será que vão resolver o problema de vez ou sempre vai ter alguma brecha? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C.
Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.